Olá, meus colegas estudantes. Encontramos novamente comigo, Mariane Santa, no programa Ensino à Distância. Na aula anterior, já aprendemos sobre cálculo diferencial e integral. E hoje continuaremos a aprender sobre integral definida e suas aplicações. Tomem atenção para assistir esta aula até ao fim. Eu já volto. Olá, meus estudantes em todo o território de Timor-Leste. Sou o professor Diogo Sábio, novamente junto com vocês, para solucionar algumas questões sobre cálculo integral e suas aplicações. O assunto específico do nosso encontro de hoje é calcular a área da região limitada pelas duas funções num determinado intervalo. Ou de outra forma, podemos dizer que cálculo de área da região limitada pelas curvas y igual f de x e y igual g de x no intervalo fechado A até B, no eixo de x. Podemos olhar no gráfico, temos duas curvas, especificamente podemos olhar na área indicada no intervalo A e B. Então, curva de f de x está passando por cima de curva g de x. A partir deste gráfico, então, podemos utilizar a fórmula como o seguinte. Duas fórmulas, função de curva passa por cima, menos função de curva passa por baixo, ou igual integral de A a B, até B, da função f de x menos g de x em relação a x. F de x menos g de x, porque no gráfico podemos olhar a curva f de x está passando por cima de g de x. E podemos utilizar outra fórmula, modo de qualquer função menos outra função. Então, modo, este sinal é modo de integral da função f de x menos g de x em relação a x. Ou, pelo contrário, área igual modo de integral de AB da função g de x menos f de x em relação a x. Então, duas fórmulas que podemos utilizar nas questões em relação a tópico. Então, vamos continuar os exemplos. Calcule a área das regiões nas figuras. Então, primeira figura, podemos observar, existe uma curva da parábola e uma reta da função y igual a 2x. Olhando que a reta está passando por cima da parábola. Então, vamos determinar a área da região indicada. A área igual integral. O intervalo é 0 até 2. Então, 0 até 2 da função 2x menos x quadrado. Em relação a x. 2x menos x quadrado, porque 2x, reta, está passando por cima de parábola. Então, podemos continuar. Integral de 2x, 2 sobre x elevado a 1, 1 mais 1, x elevado a 1 mais 1, menos coeficiente 1 sobre
expoente 2, então 2 mais 1. De 0 a 2. Podemos simplificar. 2 dividir por 1 mais 1, 2 dividir por 2 igual a 1. 1 mais 1, 2. Então, x elevado a 2, ou x ao quadrado, menos 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3, x elevado ao cubo, de 0 a 2. A partir daqui, podemos substituir. X quadrado, podemos substituir com 2. 2 quadrado menos 1/3 de 2 elevado a 3. Menos 0 ao quadrado menos 1/3 de 0 ao cubo. 2 ao quadrado igual a 4. 2 ao cubo igual a 8. 8 vezes 1, 8. Então, 8 sobre 3. Menos 0 quadrado igual a 0. E depois 0 elevado ao cubo igual a 0 vezes qualquer número. Resultados 0 menos 0. Então, igual 4 menos 8 sobre 3. Ou igual 12 menos 8 sobre 3. Igual 4 sobre 3. Ou 1/3. Unidade da área. Então, o resultado final desta questão é 1/3, ou 4 sobre 3. Na segunda questão, olhando que envolve duas funções. A primeira função é parábola da função y igual a 5x menos x quadrado. E outra função é função da reta y igual a x. E depois, na área indicada, a parábola está passando por cima da reta. Então, a área é integral de 0 a 4. No intervalo 0 e 4. Então, integral de 0 a 4 da função 5x menos x ao quadrado menos x em relação a x. Podemos simplificar. Integral de 0 a 4 da função 5x menos x quadrado menos x em relação a x. Igual integral de 0 a 4 da função 5x menos x igual a 4x menos x ao quadrado em relação a x. Agora, a partir daqui, podemos integrar a função. Integral de 4x igual a 4 sobre 1 mais 1 de x elevado a 1 mais 1 menos 1 sobre 2 mais 1 x elevado a 2 mais 1 de 0 a 4 igual 4 dividir por 1 mais 1, 4 dividir por 2 igual a 2x
elevado a 2 menos 1 sobre 3 x elevado a 3 de 0 a 4. Então, vamos substituir os limites. 2 vezes 4 ao quadrado menos 1/3 de 4 ao cubo menos 2 vezes 0 ao quadrado menos 1/3 de 0 ao cubo igual 4 ao quadrado igual 8, 16. 16 vezes 2 igual 30. 32 menos 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 60. 64. 64 vezes 1, 64 sobre 3 menos 0, multiplica com qualquer número, sempre 0. Então 0 menos 0 igual 32 sobre 32 menos 64 sobre 3. Igual 32 vezes 3 igual 94. Ou podemos escrever 32 vezes 3 menos 64 sobre 3 igual 96 menos 64 sobre 3. E agora, 96 menos 64 igual 32 sobre 3. Resultado de 32 dividir por 3 igual 10, 2 sobre 3, 2/3. Unidade da área. Então, o resultado final é 10, 2 sobre 3. Na questão 3, podemos observar que uma curva envolve duas curvas. Um gráfico envolve duas curvas da função parábola. Estas duas curvas são parábola. Uma parábola com cavidade para cima e outra parábola com cavidade para direita. Então, olhando na região indicada, parábola y² igual 4 está passando por cima da parábola da função y igual x². E depois, o intervalo ainda está desconhecido. Já temos 0, mas outro ainda não. Então, podemos determinar, porque este ponto é ponto interseção de duas curvas. Então, y igual x² e y² igual 4x. Agora, y igual x², y² igual 4x. Se y² igual 4x, então y igual raiz quadrada de 4x. Agora, pontos interseção.
pontos interseções. Y igual y. Ou x quadrado igual raiz quadrada de 4x. Para facilitar o processo, podemos eliminar o sinal de raiz. Para eliminar, então, dois lados, dar expoente 2. Coloca expoente 2, 4x ao quadrado, x quadrado, quadrado. Então, do lado esquerdo, igual x elevado a 4, direita 4, do lado direito 4x. E depois, x elevado a 4, menos 4x igual 0. Então, podemos isolar x. Então, x vezes x elevado a 3, elevado ao cubo, menos 4 igual 0. E assim, x igual 0 e x ao cubo menos 4 igual 0. Ou x ao cubo igual 4. Então, x igual a raiz cúbica de 4. Então, as abscissas de dois pontos de interseção são 0 e raiz cúbica de 4. Então, podemos utilizar estes números para solucionar estas questões. Então, área igual integral de 0 até raiz cúbica de 4 da função raiz quadrada de 4x menos x quadrado em relação a x, ou igual integral de 0 a raiz cúbica de 4 da função 2 raiz quadrada de x menos x quadrado em relação a x. Igual integral de 0 a raiz cúbica de 4 da função 2x elevado 1 sobre 2 menos x quadrado em relação a x. Igual. Agora, podemos iniciar com integral 2 sobre 1 sobre 2 mais 1, x elevado 1 sobre 2 mais 1, menos 1 sobre 2 mais 1, x elevado 2 mais 1, de 0 a raiz cúbica de 4.
igual 2 sobre 3 sobre 2, x elevado 3 sobre 2, menos 1 sobre 3, x elevado ao cubo, de 0 a raiz cúbica de 4. Podemos simplificar mais. 2 dividir por 3 sobre 2. Então, o resultado é 4 sobre 3. 3 sobre 2 podemos transformar em raiz. Então, raiz quadrada de x ao cubo menos 1/3 de x elevado ao cubo, de 0 a raiz cúbica de 4. Então, a partir daqui, podemos substituir os limites. 4 sobre 3 raiz quadrada de raiz cúbica de 4 ao cubo menos 1/3 de raiz cúbica de 4 ao cubo igual 4 sobre 3 raiz quadrada de 4, 3 sobre 3 menos 1/3 de 4, 3 sobre 3 igual 4 sobre 3 raiz quadrada de 4, 3 dividir por 3 igual 1, menos 1/3 de 4 elevado 3 sobre 3 igual 1, então 4. Igual 4 sobre 3, raiz quadrada de 4 igual 2, menos 4 sobre 3, igual 8 sobre 3, menos 4 sobre 3, igual 8 menos 4 igual 4 sobre 3. Então, o resultado final é 1 sobre 3 unidade da área. Meus estudantes, isto é o resultado das questões de número 1 até número 5 e vamos continuar as questões dos exercícios. Então, exercícios, primeira parte, calcule a área das regiões indicadas nas figuras. Primeira figura, olhamos que envolve uma reta e uma parábola. E depois o intervalo menos 3 e 4. Função da parábola é x mais 2y igual 4. Função da reta é x mais 2y igual 4. E função da parábola x²
mais 2y igual a 16. E depois, segunda figura, ou segunda questão, envolve uma curva da parábola e uma reta. As funções ainda desconhecidas, mas podemos determinar as funções porque alguns pontos já determinados no gráfico. E número 3, questão 3, uma parábola está com cavidade para cima e uma reta. A função da parábola é f de x igual a x quadrado e a função da reta y igual a x mais 2. O intervalo ainda está desconhecido. Então, antes de resolver a área, devemos determinar o intervalo. Os estudantes, este trabalho deve ser resolvido pelos todos os estudantes 12º ano das Ciências Tecnológicas do Ensino Secundário Geral em todo o território e entregaram depois de estado de emergência aos professores da matemática atual de cada escola. Meus estudantes, eu espero que vocês estão satisfeitos com o assunto discutidos de hoje. Podemos terminar o nosso encontro de hoje e até próximo. Colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva nas vossas aprendizagens. Finalmente concluímos. Eu, Mariane Santa, e a equipe que trabalha agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com outro título. E até mais!